dar início mesmo. Portanto, a partir de agora, isto passa a ser gravado e toca a mim, portanto, fazer esta apresentação. Desde já, boa noite a todos e a todas, bem-vindos. Trata-se do sétimo e último encontro de uma série de testemunhos de vida que nos reuniu de 15 em 15 dias, desde a primeira quarta-feira do mês de maio até à última quarta-feira deste mês de julho. Foram testemunhos de vida diferentes, que reuniu pessoas diferentes e que não temos agora o tempo de elencar, mas de qualquer modo que incluiu várias questões relativas ao campo da saúde, por exemplo, ao voluntariado, à dedicação às pessoas mais carecidas, gente de diversas idades. Tivemos um pai de família que é jornalista, tivemos uma religiosa, uma jovem universitária, tivemos um outro amigo também ligado à pastoral da saúde e ele próprio, digamos, testemunho de uma vivência forte no campo da saúde. E temos hoje, então, uma mãe que se dispõe a falar connosco também, em nome também, de certo modo, de outras mães e pais, sobre uma temática ligada à LGBTI, que, de certo modo, tinha sido ligeiramente abordada do ponto de vista de pessoas homossexuais no primeiro testemunho, no primeiro encontro. A quem nunca esteve nestes encontros, é preciso informar, é útil informar que somos uma comunidade pandémica alegria, que tinha surgido, creio que já o ano passado, durante o primeiro confinamento, que agrega pessoas ligadas sobretudo à pastoral prisional da Diocese do Porto, sob a coordenação do padre David Matamá, que está aqui conosco, e também outras pessoas amigas, é ele o grande ponto de referência, e aqui se foram agregando outras pessoas, eu próprio entrei este ano a participar em alguns nestes encontros. A nossa convidada de hoje é a presidente da Amplos, que é a Associação de Mães e Pais pela Liberdade de Orientação Sexual e Identidade de Género, a quem agradecemos muito ter aceito o convite. Nesta série de encontros, de facto, nós desejávamos abordar também a temática das pessoas LGBT e foi assim que nos dirigimos a esta associação, em cuja página de Facebook se lê: somos um grupo de pais que se propõe lutar por uma sociedade mais justa, opondo-nos a todas as formas de discriminação. Concentrar-nos-emos preferencialmente no combate às formas de discriminação relacionadas com a orientação sexual. E procuraremos marcar, de alguma forma, presença em todas as formas de encontro que digam respeito a esta causa. Ora, é precisamente também o caso deste nosso espaço online e deste nosso encontro nesta noite. Uma breve introdução, apresentação da Manuela Ferreira, a partir dos dados que ela própria me forneceu. Ela é mãe Amplos, faz parte desta associação desde 2010, precisamente um ano depois da criação. A Amplos existe desde há 12 anos e foi vice-presidente 3 anos depois, desde 2013, e passou a presidente desde maio de 2019. Abraçou a causa LGBTI quando soube que um dos seus filhos era gay. E desde então tem trabalhado com famílias de pessoas LGBTI, tem estado envolvida na luta contra a discriminação e pela defesa dos seus direitos na legislação portuguesa. O trabalho da Amplos levou a participar em diversos eventos e conferências, não só em Portugal, mas também no estrangeiro. E a Amplos é, desde 2017, membro da Rede Europeia de Pais de Pessoas LGBTI, que
foi criada em 2017. O título escolhido pela Manuela para este encontro é Falamos de Amor. Um título amplo que alude, naturalmente, antes de mais, ao amor das mães e dos pais envolvidos nesta associação e preocupados pela situação dos filhos e desejosos de lhes garantir e colaborar para que sejam garantidas as melhores condições da sua própria existência de vida. Recordo que, para além desta intervenção inicial da Manuela Ferreira, teremos depois, num segundo momento, ocasião de pôr questões, de pedir esclarecimentos, de fazer perguntas, de trocar opiniões, eventualmente. Portanto, a palavra à nossa interveniente, à Manuela Ferreira. Muito já estou? Mais. Hã? Oi. Tá? Então, já estou ligada. Ora, muito boa noite a todas as pessoas. Em primeiro lugar, gostaria muito de agradecer o convite. Agradeço na pessoa do padre José Maria, porque foi ele com que eu tive maior contacto. Mas gostaria de vos agradecer a todos por me acolherem aqui no vosso grupo e dizer que estou cá com muita satisfação. Portanto, eu vou-vos contar assim a história rapidinho, ou mais rápido que eu conseguir, da Amplos. Como o padre José Maria já disse, Amplos vai fazer 12 anos este outubro, e a Amplos aparece porque uma mãe foi confrontada com a homossexualidade da filha. E quando ela lhe pergunta, e outros pais que eu possa ir falar sobre isto? A jovem disse-lhe, não, mãe, os meus amigos, os pais nem sabem que eles são homossexuais. E aquilo na cabeça da Margarida, que foi ela quem fundou a Amplos, a Margarida Faria, fez-lhe pensar, mas como é que eu falo disto com outras pessoas que estão na mesma situação que eu? A debatermos com estas dúvidas, com estas questões. E foi isso que a fez criar a Amplos. Rapidamente juntaram-se outras mães e a Amplos foi criada em 2009. Nós funcionamos, como também o padre já disse, que funcionamos, somos um grupo de pais e de mães que lutamos pelos direitos dos nossos filhos e das nossas filhas. Esse texto que o padre leu já está um bocadinho desatualizado, a culpa é nossa, porque não temos tempo para atualizar tudo. Nós, na altura em que a Amplos aparece, focávamos essencialmente na homossexualidade. Neste momento, para além da homossexualidade, temos também a parte da transexualidade. Portanto, mais daqui a bocado, eu poderei-vos explicar melhor o que é para as pessoas que não sabem o que é uma pessoa trans. Portanto, nós funcionamos, damos apoio às famílias. Podemos fazer um apoio individual quando um pai ou uma mãe nos chega e ainda não está preparado para falar com outros pais e com outras mães. É recebido por uma mãe ou por um pai que esteja na altura disponível. E depois fazemos encontros em que os pais e as mães, agora neste momento é tudo online, mas já foi durante muitos anos presencial, como calculam, em que os pais e as mães trocam as suas experiências, e isto para um pai e uma mãe que chega pela primeira vez digo eu, porque eu já tive uma primeira vez na Amplos, perceber que, ok, isto não me está a acontecer só a mim, há mais gente com estas questões. E isto é o sentimento de pertença e podermos partilhar as nossas angústias, os nossos medos, sei lá, tudo com aquela gente que está na mesma situação que nós, traz-nos uma paz maravilhosa. E depois há também aquela sensação, ok, eu estou aqui pela primeira vez, mas a mãe, aquele pai que já está a falar disto com aquela naturalidade, que é a naturalidade com que se deve falar, faz-nos ter a esperança, ok, eu estou aqui nesta altura, mas eu vou chegar ali. E é isso que se pretende com os encontros. Explicar aos pais e às mães, que os pais e as mães que já falam destas questões sem problema grande, não são nenhum super pais ou super mães, são pessoas que já fizeram o seu caminho, alguns ainda estão a fazer o seu caminho, e portanto quem chega pela primeira vez, se não consegue ainda encarar estas questões com a ligeireza com que nós já conseguimos encarar,
vão lá chegar, porque nenhum de nós é super pai ou super mãe. Portanto, para além disto, nós também vamos muitas vezes às escolas falar destas questões, sempre somos convidados, como é óbvio, já fomos convidados, já participámos em vários em colóquios em empresas que nos pediram para lá ir falar sobre estas questões, muitas vezes porque têm pessoas a trabalhar LGBTI. Eu espero que estejam confortáveis com estas LGBTI. Está toda a gente confortável, se não tiverem, digam-me que eu explico, ok? Melhor explicar, eu acho que é melhor explicar. É melhor? Manuela. Portanto, LGBTI eu tenho que pôr aqui as letras porque eu nunca sei de cor, eu sou terrível, peço imensa desculpa. Portanto, lésbicas, gays, bissexuais, trans e intersexo. E agora nós juntamos-lhe um mais porque estamos a agregar toda e qualquer orientação sexual ou identidade de género que eventualmente nos possa aparecer. Portanto, assim está toda a gente incluída. Portanto, vamos muitas vezes também, portanto, como eu estava a dizer, a empresas temos a parte política da associação. E a parte política da associação também é importante, porque nós estivemos presentes numa série de coisas, no Estatuto do Aluno, em que começou a fazer parte do Estatuto do Aluno, a dizer que um aluno não pode ser discriminado com base na sua orientação sexual ou identidade de género. Na lei da adoção, em que começou a ser permitido a adoção por casais homossexuais. Na primeira lei de identidade de género em 2011 e nesta última de 2018. E também num despacho que foi para as escolas sobre esta questão de identidade de género. Portanto, estivemos presentes nessas leis todas. Quando dizer que estivemos presentes, requeremos audição nos grupos parlamentares, fomos recebidos pelos diversos grupos parlamentares e expusemos a nossa posição enquanto mães e pais de pessoas LGBTI+. Projetos. Fizemos algumas coisas, fizemos uns guias para a infância em colaboração com o Instituto de Apoio à Criança, sobre diversidade de género na infância, fizemos 2 guias, um para pais e outros para profissionais. E os guias são vocacionados para crianças até ao primeiro ciclo. Neste momento está a decorrer um projeto aí no Porto, vocês são todos do Porto, ou arredores, não é? Portanto, está aí no Porto. Eu esqueci-me de dizer, peço-vos desculpa, nós temos um núcleo no Porto, sede em Lisboa, mas temos um núcleo a funcionar no Porto e esperamos abrir mais núcleos espalhados pelo país. Neste momento, o projeto que está a decorrer no Porto chama-se Ampliando Famílias e, no fim, o resultado do projeto vão sair 3 guias, um para famílias de pessoas lésbicas, gays e bissexuais, outro para famílias de pessoas trans e um vocacionado para a comunidade. A comunidade quer dizer a comunidade escolar, associações, centros de saúde, que estas temáticas afloram e às vezes não sabem como falar delas e até tratar as pessoas que eventualmente lá possam aparecer. Portanto, isto é amplos, mas amplos não é só isto, amplos é muito mais. E aí é que nós vamos começar a falar do amor. E eu aqui também estou a falar de amor, porque a criação da Ambos foi um ato de amor da Margarida e que nós estamos completamente gratos por ela ter feito isto. Quando os filhos vão crescendo, não é? Vão-nos apresentando algumas questões que nós vamos resolvendo da maneira que achamos que seja melhor, mas de repente há um filho ou uma filha que nos chega à casa, se senta à nossa frente e diz: mãe, muitas vezes é só a mãe, outras vezes é a mãe e ao pai, eu tenho uma coisa para vos contar, porque ainda é preciso contar isto aos pais, porque nós pais partimos sempre do pressuposto que todos os nossos filhos são heterossexuais. Então aquele filho ou aquela filha senta-se e diz: pai, mãe, eu tenho uma coisa para vos contar. E diz-nos: eu sou homossexual ou eu sou trans. Vamos nos focar primeiro agora na homossexualidade. Quando isso acontece, e aquilo há ali, há um turbilhão.
os pais e as mães começam logo a pensar o que é que eu fiz de mal, onde é que eu errei, isto o que é que me está a acontecer, mas porquê é que isto me está a acontecer a mim? E muitas vezes não conseguem perceber que a pessoa que está ali à frente está de coração aberto, a expor-se, a ter uma coragem desmedida, porque eles muitas vezes sabem que dizer isto estão a desiludir, entre aspas, o desiludir, mas a desiludir as pessoas mais importantes para eles, que são o pai e a mãe. E às vezes os pais e mães focam-se nestas perguntas em vez de só chegar lá e dar o abraço que é preciso e dizer, ok, mas tudo bem, a gente gosta de ti mesmo, isto não altera nada. Mas isto não é assim tão simples. As coisas às vezes não correm da melhor maneira, há várias ao longo do tempo, nós já tomámos nota de algumas situações que são mais ou menos standard, digamos assim. Muitas vezes os filhos dizem só um progenitor, muitas vezes é só a mãe. E esse progenitor diz, ok, eu tenho essa informação, mas vamos agora ficar quietinhos aqui os dois, e em vez de sair uma pessoa do armário, entram duas pessoas para o armário e fecha-se as portas. E o caso não fica, a questão não fica resolvida de todo. Outras vezes, ok, nós aceitamos-te, mas aqui dentro de casa. Isto não sai daqui da nossa casa. E também não fica resolvido de todo. Porque a questão está ali, é quase que um elefante no meio da sala, toda a gente sabe, mas ninguém quer passa ao lado, não é? E muitas vezes estes silêncios que se vão criando dentro das famílias são totalmente destruidores da família. O silêncio acaba por destruir as relações que deveriam ser abertas e plenas entre os pais e os filhos, e não são. Aquele silêncio mata as relações entre as pessoas da família, às vezes até entre o próprio casal. E é isto que é muito importante, às vezes a gente não se esquecer. Por isso, e depois temos aqueles pais que mesmo com dúvidas, mesmo com receios, respiram fundo e pensam, ok, isto está-me a acontecer, mas a gente tem que procurar ajuda. E são os pais que nos chegam a amplos. Gostaríamos que fossem muitos mais, mas só conseguimos realmente ajudar quem quer ser ajudado, e os pais que nos chegam a amplos, embora venham com medo, embora venham com dúvidas, muitos deles a achar que não estão a aceitar, mas estão, porque a partir do momento em que vão a amplos já estão a abrir um bocadinho da porta do armário para começarem a sair de lá. Porque cada vez que sai um filho ou uma filha do armário, o ideal é sair uma família inteira, não é ficarem lá todos dentro. A família tem que sair cá para fora, tem que falar destas questões sem vergonha, sem medo, mas também tem que se preparar para isso. Porque nós temos que pensar uma coisa, o jovem quando nos chega ao pé de nós e que nos dá esta informação, já fez o seu próprio caminho. Muitas vezes solitário, muitas vezes cheio também dele de dúvidas, porque sabe que está a ir contra aquilo que é o expectável, mas já fez o seu caminho. Quando passa esta informação para o lado da família, a própria família também tem que fazer o seu caminho para poder ela própria fazer a sua saída do armário. E às vezes os jovens querem isto com alguma rapidez, e também temos que explicar aos jovens que os próprios pais e irmãos e família também têm que ter o seu tempo para poderem fazer a sua saída do armário e falar destas questões abertamente. Isto às vezes é importante porque eles vêm com uma urgência que também a gente também a percebe, porque eles próprios já fizeram o caminho e querem mostrar ao mundo quem são, de quem gostam, sem medo de nada e sem vergonha, o que é muito importante. Portanto, isto é um bocado complicado para os pais, porque isto, ser pai e mãe, e estão aqui vários pais e mães, isto não vem com livro de instruções, não é? A gente vai aprendendo com os filhos à medida que eles nos vão ensinando uma série de coisas. E juntamente com este amor que a gente tem aos filhos, vêm as expectativas. E muitas vezes o que acontece aos pais das pessoas homossexuais e trans é que as expectativas que nós criamos vão deixar de existir, vão ter que ser outras. O caminho, a meta final é sempre a mesma, é os filhos serem felizes, só que o caminho às vezes é um bocadinho ao lado daquilo que nós estávamos expectáveis que fossem.
Portanto, e eu digo muitas vezes que nós muitas vezes fazemos o luto das nossas expectativas. E para perceber que o caminho é diferente, mas a finalidade é a mesma. É eles serem pessoas plenas e serem felizes no final desse caminho mesmo. Portanto, como isto é um testemunho de vida, eu estou a dar-vos aqui o testemunho de vida de várias mães e pais que nos procuram a Amplos. Mas vou-vos, se me permitem, eu vou-vos dar o meu, porque é o que eu tenho autorização para dar, porque os encontros, os pais, aquilo é um sítio seguro, o que se lá diz é confidencial. E eu ontem até partilhei isso com o Padre Maria, os encontros devem ser dos sítios mais bonitos que eu tenho o privilégio de assistir. São pessoas que não se conhecem, muitas vezes estão-se a conhecer naquele dia, e há um sentimento de entreajuda tão grande, porque não há julgamento, ninguém ali julga ninguém. Eu estou ali cheia de dúvidas, mas eu que já não estou, eu já lá estive naquele lugar e a minha missão é dar-te a mão e puxar-te para o lugar onde eu estou, que é muito mais confortável. Portanto, são umas pessoas de uma generosidade enorme e eu sinto-me uma pessoa com um privilégio medonho de poder participar naqueles encontros. Eu já com a minha situação já resolvida há uns largos anos, mas ter o privilégio de estar à frente neste momento desta associação é uma coisa que me honra bastante, mesmo de muito orgulho. Portanto, eu vou-vos partilhar uma carta que eu escrevi antes de ir ao primeiro encontro da Amplos. Foi em março de 2010. Mandei este e-mail à Amplos a explicar-lhe o meu caso. Soube há pouco tempo que o meu filho mais velho era homossexual. Foi um confirmar do que acho que já sabia e talvez não quisesse saber. Perguntei-lhe assim, olhos nos olhos, com a necessidade de acabar com as minhas dúvidas. Nunca gostei muito de ter dúvidas, prefiro encarar as coisas de frente. Não vou mentir. Foi um cair por terra de tanta coisa já pensada, por mim, é claro, misturado com o medo da reação dos outros, do receio da discriminação que ele possa sofrer, da reação do pai, enfim, um turbilhão de emoções que encheram de lágrimas a minha alma. Depois parei e pensei no orgulho que sempre tive dos meus filhos, miúdos corretos, honestos, e neste caso particular um jovem licenciado que trabalhou e estudou ao mesmo tempo e que quando quis sair de casa bastou-se a si próprio, independente como sempre foi, alegre no trato, amigo do seu amigo. Só tinha que lá estar para ele. E se ele teve a coragem de me olhar nos olhos e responder com toda a sinceridade, só tenho que pegar no orgulho de mãe e fazer dele uma bandeira. Não é fácil. Não gostamos que magoem os nossos filhos, de sentir que ainda são olhados de lado como bichos raros. O pai já sabe, aliás, acho que também sempre soube e encarou com uma serenidade que me tranquilizou. O irmão reagiu da melhor maneira. Já conhecemos o namorado. Estamos em período de conhecimento e acolhimento na família. Gosto dele, aliás, só podia gostar de quem põe na cara do meu filho um sorriso tão feliz. O caminho começou agora, não vai ser fácil, mas o que não nos derruba torna-nos mais fortes. Foi bom saber que existiam e parabéns pela vossa coragem. Isto foi escrito em março de 2010, eu não consegui logo ir a Amplos, só fui em outubro deste ano e foi a melhor coisa que eu fiz. Preparou-me para encarar os outros, porque muitas vezes os pais dizem-nos o medo da discriminação. Ok, existe o medo da discriminação que eles possam ter, mas às vezes a vergonha do outro, o falar com o outro, de olhos nos olhos, porque foi uma coisa que eu aprendi na Amplos, nós recebemos em espelho. Se eu falo deste filho de olhos baixos, de cabeça baixa, vem a pancadinha no ombro, a palmadinha, dizendo-me, coitada, o que é que te havia de acontecer? E eu não posso ter vergonha deste filho, este filho não fez mal nenhum, este filho não escolheu amar desta maneira, portanto, tem que ser falado disto olhos nos olhos, muitas vezes, porque a gente já ganha e vamos ganhando à medida que estamos na Amplos, portanto, olhar para a outra pessoa,
sorrir e dizer-lhe, olha, nem sabes, eu tenho um genro lindo de morrer, vê lá. E a pessoa depois fica ali a pensar, meu Deus, ela tem 2 filhos e tem um genro. Muitas vezes dou-me ao trabalho de explicar, outras vezes deixo-a a pensar, porque também lhes faz bem exercitarem o cérebro. Este namorado que falo aqui é o mesmo companheiro do meu filho há 11 anos. E eu tenho também a felicidade de ter ganho outro filho, que é assim uma coisa maravilhosa, que temos um privilégio também de acompanhar e pronto, e também tem uma família ótima. Portanto, isto foi tudo, conjugou-se tudo bem. Claro que nem todos os desfechos são assim, como é óbvio. Há desfechos menos bons, há quem ponha os filhos na rua, há quem lhes diga eu não te aceito, e com este eu não te aceito estou a dizer eu não gosto de ti. Porque aquilo que ele é, faz parte dele, isto não é uma opção, é uma orientação, porque ninguém escolhe de quem gosta e ninguém escolhe de como gosta, não é? Portanto, esses pais que, enfim, que têm essa reação, muitas vezes arrependem-se, e estes jovens têm um coração enorme, de uma generosidade gigante, e abrem outra vez os braços, porque eles só querem ser recolhidos nos braços do pai e da mãe. Mais nada, não estão a pedir mais nada de especial. Que direi mais? Eu acho que agora vou ficar aí aberta às vossas questões, que devem ser bastantes, digo eu, espero que sejam. Por favor, não se acanhem, eu estou cá para vos responder, se não souber também digo que não sei. Portanto, termino-vos só a dizer que aquilo que eu falo aqui e que nós falamos na Amplos é amor, o amor incondicional, o amor que nós temos pelos filhos e pelas filhas, que não tem que mudar com a notícia desta característica, desta ou da transexualidade, porque é só mais uma característica e que nós temos que... Eu não gosto da palavra aceitar, há palavras que eu vou desgostando ao longo do tempo. Por exemplo, eu não gosto da palavra tolerância, peço-vos desculpa, não gosto. Tolerância dá-me a ideia que eu estou aqui, sou superior a ti, tolero-te, não gosto. E outro dia uma mãe teve uma palavra muito bonita, que foi acolher, e é o que estes filhos nos ensinam-nos a acolher no nosso coração uma forma diferente de amar, uma forma diferente de ser, e nós só temos, e o respeito é essencial, a gente tem que respeitar, porque é aquilo que nós também queremos que nos façam a nós, e nós temos que respeitar muito estes filhos, porque são umas pessoas muito, muito corajosas. Portanto, é amor do princípio ao fim, até a gente morrer. Porque eles ficam cá ainda com o nosso amor, mesmo a gente já não estando cá. Muito obrigada por me ouvirem. Então, muito obrigado da nossa parte, por aquilo que já foi dito e por que será ainda dito, daquilo que podemos ouvir, podemos relembrar, se não tivéssemos já intuído, a dificuldade e o sofrimento que uma pessoa pode viver nestas circunstâncias e nessa fase inicial. E quer da parte do pai, quer da parte da mãe, como foi dito, quer da parte do filho ou da filha que tenta, se confronta, que se abre e que, foi sublinhado, fez já o seu caminho e que espera poder ter um acolhimento e uma visibilidade que faltava antes. E está aberto, digamos, o espaço para a intervenção. Desde já peço a quem quiser avançar com alguma questão, alguma interpelação, alguma observação. José Maria, eu peço desculpa, posso aqui dizer que eu estou a receber aqui uma mensagem de uma mãe que está aí perdida aí nos quadradinhos, que não estou a ver, que para eu explicar o que é uma pessoa trans. Posso explicar? Com certeza. Sim. Ora bem, uma pessoa trans, a gente quando nasce, nascemos com um sexo biológico e olhando para o sexo biológico dizem-se nós somos meninas ou meninos. E uma pessoa trans vai crescendo
e não se vai identificar com o sexo que foi atribuído à nascença. E não há uma idade estipulada, pode ser pequeno, porque há crianças que muito cedo dizem, não verbalizam, mas mostram não se identificar com o género que lhe foi atribuído à nascença. Há pessoas que é mais tarde, é na adolescência, outras pessoas mais já crescidas, já adultas, porque isto é um processo interior da pessoa, é um processo que cada um levará o tempo que for preciso para perceber. Portanto, o jovem ou a jovem que diz eu não sou, vamos supor que é um rapaz e que comunica aos pais eu não sou um rapaz, sou uma rapariga. E às vezes pequenos dizem eu não sou um menino, eu sou uma menina. Há crianças que se recusam no infantário a vestir os bibos cor-de-rosa, porque não são meninas, ou o bibo azul. Há crianças que se recusam a brincar com coisas que lhes são empurradas porque são de acordo com o seu género. Portanto, essa pessoa, assim que diz que é uma pessoa trans quer dizer transexual ou transgênero, mas a gente usa o trans, que é um chapéu maior para aglomerar estas pessoas, começam a iniciar um processo, são acompanhadas ou não, conforme a sua necessidade, por um psicólogo, depois passarão para são crianças que passam para o pedopsiquiatra, se forem crescidos já são um psiquiatra, e depois passam ou não por um processo de operações, ok? Há pessoas que, antes do processo de operações, vão à endocrinologia e começam a fazer a reposição hormonal. Depois da reposição hormonal, onde já acontece muita transformação a nível corporal, podem ou não avançar para as cirurgias. Há pessoas que querem fazer a cirurgia de retribuição sexual, há outros que não fazem. Portanto, isto depois é todo um mundo novo à nossa frente, que nós vamos aprendendo com os próprios, e o corpo é de cada um, e nós só temos que ter o respeito pelo corpo que as pessoas eventualmente quererão fazer ou não as cirurgias. Isto assim em termos muito latos, não entrando em muitas especificações. É um processo longo, muito longo, e às vezes um bocado sofrido. Há pessoas trans que não têm o apoio da família e isto às vezes não corre muito bem. A população trans, a percentagem de suicídio nas pessoas trans anda à volta dos 50%, porque muitos deles não são acompanhados como deve ser, a família não entende e ficam um bocadinho largados aí ao Deus dará, e as coisas não correm assim muito bem. Mas nós não, porque temos muitos pais e mães de pessoas trans, que são uns pais formidáveis, que fazem este acompanhamento com os filhos e as coisas estão a correr, isto é um bocadinho alto e baixos, mas as coisas correm bem. Pronto, e agora não me calmo mais. A própria Manuela foi dizendo que atualmente a maior parte dos casos, pais e mães que chegam à associação confrontam-se com situações de filhos com esta problemática trans, mais do que com casos de filhos homossexuais ou lésbicas. Terá isso que ver com o facto de que a problemática, digamos, homossexual, tudo somado, é bastante, pelo menos bastante mais simples de ser enfrentada e numa sociedade que foi evoluindo, o número de pessoas que fazem o coming out e que se vão expressando e mesmo também de pais e outros familiares que estão muito mais abertos, que estão muito mais capazes de intuir e de mais precocemente começar a falar com os filhos sobre isso.
qual é a situação? Poderia dar-nos alguns... Enfim. A homossexualidade neste momento já está mais naturalizada, digamos assim. Também já a luta das pessoas homossexuais também começou, e das pessoas trans também, mas não se falava tanto desta parte da transexualidade, era uma coisa assim um bocadinho mais escondida. E a homossexualidade avançou e já é, e como disse, e disse bem, eu não gosto de talvez dizer é mais simples, porque cada um vive as suas questões da maneira que as vive e não quero tirar, dizer que não, mas porque as questões da transexualidade acarretam questões de saúde no sentido das cirurgias, não é porque ninguém é doente, mas questões que envolvem a parte médica, com a parte da endocrinologia, a parte das cirurgias, e isso... e também para um pai ou uma mãe, isto é muito simples de a gente perceber. O meu filho é gay, eu posso estar uma vida inteira sem dizer nada a ninguém, não é? Porque não tenho um letreiro, não. Agora, um pai e uma mãe de uma pessoa trans, como é que faz? Aquele filho deixa de ser filho e passa a ser filho. Aliás, aquele filho foi sempre filha, mas pronto, durante uns tempos pareceu que era um filho. Passa a ser filha, então o que é que eu faço? O que é que eu digo às outras pessoas? Que é irmã gêmea? Que o outro já não existe? Os pais são empurrados mais depressa para a tal fora do armário. Porque tem que ser mesmo, não é? Porque esta questão empurra os pais para fora do armário. Por isso é que eu digo que os pais das pessoas trans, e até as próprias pessoas trans, são umas pessoas com uma coragem enorme, mas enorme, não se consegue medir, porque isto vai mexer com tanta coisa e eles conseguem, às vezes bem pequenos, explicar que não são aquilo, que eles são outra coisa, e são uma pessoa realmente com uma coragem enorme. Porque isto vai mexer com muita coisa até nas escolas, nos empregos, isto é um mundo todo às vezes muito complicado. E estes pais que estão ao lado dos filhos também são os pais bem maravilhosos que fazem bem o seu trabalho. Mas eu digo muitas vezes isso aos pais, e estão aqui alguns, eles sabem que eu não lhes deixo ter papel principal nestas questões. Não deixo. Está ali uma mãe, já está ali a rir para mim. Não deixo. O papel principal é dos filhos. Os filhos são atores principais nesta questão. Eles são os atores secundários que estão ali para que o ator principal faça o seu caminho e brilhe no fim do seu caminho. É o seu papel enquanto pais e mães, mais nada. Mas nada disto lhes tira, e eles sabem que eu tenho uma admiração enorme por eles. Mas a homossexualidade, neste momento, embora haja gente que ainda esta questão seja difícil de ser encarada, tenho a percepção que está a ser mais diluída na sociedade. E esperemos que a transexualidade também, daqui a uns anos, isto já não seja... Aliás, eu posso-vos confessar que eu tenho um sonho muito grande, que era a Ampros deixar de existir. Era o meu sonho. Já não vou ver. Porque se deixava de existir, ia dizer que já não era precisa. E era um sonho que eu tinha, ficava tão feliz, mas não acho que não vou conseguir ver. Pronto, olha, paciência, vamos fazendo o caminho passo a passo, e é que é importante. Mas, por favor, não se acanha, façam-me perguntas, senão eu vou ficar tristíssima. O Padre David está a olhar para mim a rir-se. Faz favor, Padre David, estou à espera de uma pergunta. Sim, claro. Sabendo nós que somos uma sociedade preconceituosa e, obviamente, também uma igreja preconceituosa, e eu sendo o padre, embora eu não sou a igreja, faço parte dela, tenho direito à minha identidade pessoal e à minha forma de ser e de estar, distinguindo Deus, talvez numa reflexão mais ampla, não o aprisionando a uma igreja ou uma confissão. Como é que a espiritualidade cristã, como é que nós gostaríamos de ouvir Deus nesta questão? E obviamente também uma igreja, seja ela qual for, como é que nós gostaríamos de
de entender Deus e de entender a Igreja nesta questão, neste processo? Eu não serei de toda a pessoa mais indicada, porque eu não sou, embora tenha tido uma educação católica, não sigo, afastei-me há uns anos lá, mas enfim, tenho a minha fé, que é minha, pronto, e funciona aqui bem para mim, mas eu acho que as pessoas que são homossexuais e que têm a sua fé e têm direito a tê-la, como é que... Eu entendo assim, Deus é um Deus de amor, nunca pode ser um Deus de castigar, nem de reprimir. E se nós fomos todos feitos à imagem e semelhança de Deus, os homossexuais também, não é? E possivelmente, não é? Foi Ele que os criou daquela maneira, porque isto não é uma escolha. Eu costumo dizer às pessoas, mas porque é que Ele escolheu ser isto? Eu digo sempre aos pais que me dizem isso. Eu digo, então, qual foi a altura da sua vida que escolheu ser heterossexual? Mas eu não escolhi, porque não escolheu, porque é assim. Portanto, eu acho que as pessoas homossexuais deveriam, isto é a minha opinião muito pessoal, deveriam ter lugar na igreja, não é? A igreja devia incluir e acolher, que é esta palavra que eu gosto tanto, acolher no seu seio estas pessoas que têm a sua fé e que muitas vezes se afastam da igreja porque a igreja os exclui. Eu não acho que isso, não sei, não vejo isto como aquilo que eu entendo, embora sem dominar de todo estas questões religiosas, mas aquilo que eu entendo que é a palavra de Deus. Porque Deus é amor. Como é que alguém na igreja consegue dizer, não, tu não entras aqui, tu não és bem-vindo aqui só porque és isto? E sei que há sofrimento nas pessoas católicas homossexuais. Eu conheço algumas e sei que há sofrimento. E há afastamento às vezes da igreja pela intransigência que a igreja tem com as pessoas homossexuais. E eu não vejo, o Deus que eu tenho na minha cabeça não é de todo assim. É um Deus de amor e de braços abertos aos seus filhos. Não é assim. Não sei se lhe respondi à questão. Muito obrigado. É o Deus que a gente tenta viver e celebrar, também com os nossos irmãos reclusos, não é? Que também alguns são gays, transexuais. Exatamente. E, portanto, a nossa igreja está aberta para toda a gente, não fazemos exceção de pessoas. Exatamente. Mas é assim nem sequer de crimes, portanto... Exato. Vocês então é uma abertura mesmo... É uma abertura total. Total, sim. Felizes os convidados, é só isso. Por isso é que eu fiquei tão contente de receber este convite, porque achei que o vosso grupo era aberto, não é? É aberto e amplo, que eu adoro a palavra amplo, é amplo, que é maravilhoso. E as pessoas, que vocês têm essa vivência, as pessoas trans nas cadeias, é barra pesada. É complicado. Barra pesada. É gente que não é bem integrada, quer dizer, porque não se sabe muito bem como é que se há de tratar, são assediados por uns, rejeitados por outros. Olha, é uma complicação. Eu sei. É uma complicação. Eu sei, eu tenho noção disso. E porque nada no nosso mundo está organizado para estas questões, não é? Nós estamos muito fixados no binarismo de género, portanto, nasceu homem, nasceu mulher e pronto, ficamos ali. Ok, então não vai. E depois aparecem estas pessoas que dizem, olha, que eu afinal não sou isto, sou aquilo, mas essas pessoas têm o seu direito de existir, claro, como toda a gente, e de ser respeitados, e depois estas questões das cadeias, dos colégios, dos internatos, sejam eles de que ordem for, não estão preparados para estas pessoas. Não estão de todo preparados para estas pessoas. E eu calculo que seja uma barra mesmo muito pesada mesmo. Está tudo com muita vergonha, ou então não expliquei-me tão bem, toda a gente ficou elucidada. Ai, por favor.
favor, não façam isso, falem comigo, que eu já me estou aqui a sentir. Ora, então, vou intervir. Muito bem, ótimo, ótimo. Queria começar por lhe agradecer o seu testemunho, que foi todo ele muito sentido, muito alma, muito carne e quase sangue, notava-se. Isso só se pode entender pela linguagem do amor, como fala, se sente bem. Ora, eu te queria fazer uma pergunta que eu não sei se será muito oportuna, mas ela liga-se ao tema. Eu gostava de saber a sua opinião e de certa maneira também reflexo da associação a que preside, sobre a oportunidade, ou em termos de consequências práticas positivas, a oportunidade das chamadas paradas gay. Eu tenho amigos, e tenho dentro de alguns amigos homossexuais, que são profundamente avessos e contrários a isso, porque dizem eles que prejudica a causa. A minha dúvida, eu estou em dúvida, não é? Eu não sei se isso se reflete positivamente, mas a minha dúvida é ao pensar nos países em que, por lei, os direitos para a comunidade homossexual estão garantidos. Eu sei que há uma distância entre a lei e a prática, mas não sei se será muito oportuno em termos de imagem pública para a causa da homossexualidade. Era nesse sentido que eu gostava de ouvir a sua opinião. Muito obrigada. Pois isto, há muitas pessoas que não partilham essa ideia, pronto, e ótimo, isto, toda a gente tem direito à sua opinião e não vão, e abaixo nós vamos sempre à marcha, à de Lisboa e à do Porto, e há pais que não vão e não é por isso que não aceitam e que não acolhem os seus filhos, não é por isso, pronto, não gostam de expor, tudo bem. Eu também eu participei, eu entrei na Amplos em outubro e em julho do ano seguinte foi a minha primeira marcha do orgulho. E esta marcha, às vezes a pessoa diz, mas orgulho em quê? O orgulho não é o orgulho, é um orgulho que é o contrário da vergonha. Eu não tenho vergonha de ser isto, eu tenho orgulho como eu tenho orgulho de ser outra coisa qualquer. E aquilo que me estava a perguntar, as pessoas vão para a rua, porque aquilo que também disse é verdade, há as leis, mas das leis até à mentalidade de evoluir, vai uma distância, era ótimo sair uma lei, ok, e o pessoal ficava tudo com a cabecinha arrumada, mas não acontece. E ainda é preciso ir-se para a rua para que as coisas entrem mais na cabeça das pessoas. Claro que há toda uma exuberância que aparece nas paradas gays, do orgulho, nos prides, toda uma exuberância, o que é que existe, pronto, e tudo certo também, não temos nada contra, como é óbvio. Mas aqui a marcha serve essencialmente para as pessoas dizerem, nós existimos, estamos aqui e temos os mesmos direitos que vocês, que estão aí no passeio a olhar discriminadamente para nós, ok? Essencialmente existem por causa disto. E é um bocado, o mês de junho, não sei se vocês sabem, mas o mês de junho é considerado o mês do orgulho. Porque em junho, foi dia 28 de junho, foi a primeira revolta que se deu nos Estados Unidos, em Stonewall, porque as pessoas eram sucessivamente, há muitos anos atrás, fez 51 anos, salvo erro, e que as pessoas eram sucessivamente perseguidas pela polícia, e houve um dia em que as pessoas se revoltaram, que não correu muito bem, e a partir daí este orgulho veio dessa própria revolta de Stonewall, porque a pessoa que falou pela primeira vez disse, eu existo e tenho orgulho em ser quem sou. E portanto, esta palavra do orgulho veio daí. Portanto, as marchas servem também para as pessoas poderem, como é que é dizer, é um sítio de festa, onde as pessoas se juntam e mostram que existem, que estão ali e que têm orgulho em ser quem são. Compreendo perfeitamente as pessoas que não queiram ir, porque compreendo, nem critico, quem sou eu. Eu gostei muito e a minha primeira marcha teve um significado enorme para mim,
porque há toda uma energia que nós sentimos quando vamos à marcha, há uma energia que é tão agradável, que é tão positiva, que foi maravilhoso, eu gostei muito, e depois também tive o gosto e o prazer de desfilar um bocado ainda com o meu filho, e isso teve um significado muito, muito, muito grande para mim. E vou-vos explicar uma coisa que aconteceu até nessa marcha. Houve uma jornalista que se dirigiu, nós temos a faixa que diz Amplos, Associação de Mães e Pais, tal, e houve uma jornalista que chegou perto de nós e disse: então vocês são mães e pais LGBT. E nós, não, nós somos mães e pais de pessoas LGBT. Porque até aí as pessoas pensavam que as pessoas LGBT nasciam das pedras, digo eu. Não tinham pai nem mãe. E as pessoas começaram a perceber que cada vez que ofendem uma pessoa, ofendem uma família inteira. Por isso é tão importante a marcha. Nós temos que lá ir mostrar, nós estamos aqui, estamos ao lado dos nossos filhos e das nossas filhas. Isto é a nossa perspectiva enquanto associação, como é óbvio. Mais uma vez lhe digo que respeito imenso a opinião das pessoas que não querem ir. Eu tenho amigos do meu filho que não vão. Ponto. E eu, ok, tudo bem. Se a Manuela me permite, eu podia dar uma chega às marchas. Portanto, nós na CADIB começamos a participar em marchas há 4 anos e foi uma luta interna muito grande, porque nem toda a gente se identifica com a marcha. Mas o que é certo é que ela traz-nos um retorno à CADIB. E para quem não sabe o que é a CADIB, é Caminhar na Diversidade, Comunidade LGBT do Porto, de católicos. E então, é gratificante ver que vamos com a nossa faixa a dizer quem somos, pelas ruas do Porto, e vemos gente que nos saúda pelo facto de sermos católicos e pelo facto de estarmos na marcha. E eu não tenho plumas, não visto plumas, nada disso, mas tenho que respeitar quem as usa. Porque as pessoas são livres. As pessoas são livres e não temos que pôr rótulos se aqueles são mais afeminados ou menos afeminados, se têm uma maneira de vestir de mais excessos. Quer dizer, nós não podemos pôr rótulos a ninguém, mas onde eu queria chegar era que é muito gratificante o feedback que nós temos no final de cada marcha. Este ano, por exemplo, dada a pandemia, optou-se por não haver discursos dos vários membros da organização da Marcha do Porto. Mas em anos anteriores, nós dávamos o nosso testemunho no final e subíamos para o carro de bois, digamos assim, subíamos para um carro e as pessoas ouviam-nos e batiam palmas e via-se que as pessoas achavam que comunidades como a nossa ou como a Amplos têm todo uma mais-valia a dar às pessoas e, portanto, não sei se me expliquei bem, sim. Eu sou um bocado nervoso. E posso até aqui acrescentar uma coisa que quando o Aníbal estava a falar, estava-me a lembrar. A marcha muitas vezes é o único sítio onde jovens conseguem estar em segurança, porque muitos deles estão ainda enclausurados nos seus armários e com medo das famílias e assim. E eu nunca mais me ia esquecer, na minha primeira marcha, jovens que eu não conhecia de lado nenhum chegarem ao pé de nós e só dizerem assim, dá-me um abraço. E aqueles abraços eram tão sentidos, e muitos deles, durante o abraço, diziam assim, gostava tanto que fosse a minha mãe aqui. Isto valeu a marcha. E vale a marcha todos os anos.
porque todos os anos isto nos acontece. Então, nós cá no Porto temos uma mãe Amplos que é Meu super... Deus, mas a mãe Amplos, essa mãe Amplos, mas meu Deus, é diva já. Mas ela, os jovens veem-na e vão gosto pedir imenso beijinhos dela, exato. e já ela havia é pedir ótima. autógrafos e tudo mais. Eu não disse que ela era diva, eu disse. Mas e temos que pensar nisso, que, ok, para muita gente, aquele sítio é o sítio onde a pessoa pode respirar e dizer, eu estou aqui no meio, estou salvaguardado, pronto, ok. Mesmo, pelo menos durante 2 horas ou 3 que demora a marcha, a pessoa pode dar asa à sua identidade e sem problemas. Também é importante, claro. Boa noite, Manuela. Boa noite. Queria agradecer muito o seu testemunho, porque como o meu pai acabou de dizer, viu-se que saiu aí mesmo das entranhas, não é? Não é um testemunho teórico, é um testemunho de quem viveu isto tudo e são os melhores. A minha dúvida, já antes de eu ouvir falar e já antes desde que começamos a falar de que este tema seria aqui abordado, essa é a questão que me tem pairado na cabeça. E depois de ouvir continua, que é, falamos de amor, sim, mas o mais difícil disto tudo não é não só a comunidade LGBTI+, e os pais conseguirem levar adiante este acolhimento sem raiva, sem incompreensão para com quem não compreende, porque para vocês deve ser tão claro amar como seria para mim um filho que me dissesse uma coisa destas, tão claro, que deve ser tão difícil conseguir ultrapassar isto, não só para quem se sente na primeira pessoa como vocês se sentem na segunda pessoa, não é? Como disse há bocado, tanto os atores secundários como os principais. Como é que se faz isto? A Amplos faz também este trabalho deste acolhimento passar por aceitar também a incompreensão dos outros, porque isso deve ser muito difícil, não é? Às vezes é um bocadinho difícil. Nós, quando vamos a falar disto às escolas, ou estamos a fazer este trabalho para as pessoas que não... Mas vamos supor as pessoas do nosso círculo, não é? Por exemplo. Eu tive uma sorte enorme porque não houve ninguém na família, nem no meu círculo de amigos, que me virasse as costas por o meu filho ser homossexual. Aliás, já estavam todos à espera que eu dissesse. Já mais ou menos toda a gente calculava e estava só à espera. Pronto, já disseste. Ok, então olha, fixe, a gente já podemos todos falar disto. Mas há pessoas que não acontece isto, e eu posso-vos dizer aqui um caso, porque ela me deixaria com certeza falar disto, em que ela própria sofreu bastante, ela foi uma mãe que chorou muito, muito tempo e tem um irmão que não aceita. Portanto, o irmão dela, portanto, tio do jovem e padrinho, que não aceita. Ela já tentou de tudo, já lhe explicou que quem fica a perder é ele, porque o jovem não muda, não é? Porque é assim, claro. E aquela pessoa... Nós depois temos que também fazer o nosso trabalho no sentido, a gente tenta que essa pessoa entre para dentro deste ciclo de acolhimento, mas se a pessoa não quer, nós próprios temos depois de fazer o nosso trabalho, e embora a gente fique com mágoa, porque ela com certeza que ficará porque é o irmão, ou um amigo, porque os amigos são irmãos, nem que a gente escolhe, mas depois também temos que perceber, se a pessoa virar as costas por esta questão, então não era bem amigo. Ou então, e perceber que, ok, ele é que fica a perder, ou ela fica a perder, por não conhecer esta pessoa maravilhosa que é o meu filho ou a minha filha. Exatamente. Mas isto é um trabalho, é um trabalho. E às vezes são os avós,
isso é um bocadinho mais complicado, mas temos às vezes coisas, os pais às vezes, agora vou falar com o meu pai, com a minha mãe, e depois as pessoas de idade têm uma coisa maravilhosa, que é a sabedoria, que lhes dá o tempo de vida. Tivemos um avô que o rapaz foi contar aos avós, porque era Natal, e queria fazer, já vivia com o companheiro, e queria que o Natal fosse lá em casa. E a mãe foi fazer-lhe ali guarda de honra para o rapaz não desmaiar, que ele ia cheio de medo, porque adora o avô e estava com medo do avô. E começou ali numa conversa de enrolo, e o senhor olhou para ele e disse assim, olha lá, mas tu achas que eu não vejo os gostos da televisão? Foi maravilhoso. Depois a seguir olhou para o neto e disse-lhe assim, olha lá, tu estás feliz? E ele disse-lhe, estou, avô. Então olha, só há uma coisa aqui que me está a preocupar. O avô, diga o que é. O que é que vocês vão fazer para o jantar de Natal? Isto foi a conversa mais maravilhosa que eu já ouvi. Isto foi lindo. Porque isso é que era importante. Agora o resto, aquilo que ele queria saber, ele já sabia, que era o neto estava feliz. O resto, vamos embora, vejam lá o que é que vão fazer para o jantar de Natal. Isto é maravilhoso e as pessoas têm estas, às vezes as pessoas vão com muito receio, porque as pessoas são de uma idade muito avançada, e depois têm estas surpresas maravilhosas. Eu às vezes digo, aprendam, porque eles estão-vos a ensinar, não é? Vocês andam aqui, e depois chega um avô e uma avó e diz, por favor, as coisas estão complicadas, isso não é nada. E isto é simplesmente maravilhoso, mas isso é a sabedoria que a idade também nos traz, não é? E uma segunda questão, Diga. era, puxando aqui a nossa pastoral penitenciária, saber, a Manuela é de Lisboa, não é? Sou da Almada. Margem Sul. É importante, é muito importante. Isso é muito importante. Mais outro fator de discriminação, são muitos juntos. Se a Manuela ou alguém aqui da Amplos do Porto, que já percebi que há aí uma diva ou o que seja, se um dia estariam disponíveis para vir falar disto mesmo que falamos hoje à cadeia. Nós vamos à cadeia feminina e à masculina. Temos também uma rúbrica que agora foi interrompida pela pandemia, mas queremos retomar no próximo ano, pastoral a partir de outubro, que é Vidas com Sentido. E vocês, uma de vós, seria muito bem-vinda a ir lá partilhar connosco, como o Paz da Vida acabou de dizer, temos lá estas realidades, e é muito importante eles ouvirem falar disto, perguntar, poderem partilhar. De certeza, agradeço imenso o convite irei dizer à mãe Eulália, se ela quiser ir, que ela já não é muito nova e às vezes não está muito bem de saúde, mas irei dizer à mãe Eulália que ela fará um discurso que irá pôr toda a gente a chorar, de certeza absoluta. Ela é ótima a fazer estes discursos, põe toda a gente lágrima no olho, porque também diz as coisas de coração, não é? É muito sentida. E ela fez um percurso muito, muito, muito engraçado e pronto, e é ótimo. Mas de certeza que sim, ponham-se em contacto, o Padre José Maria tem o nosso e-mail e eu mandarei isso para o Núcleo do Porto e de certeza que alguém poderá ir lá, com todo o gosto. Muito obrigada pelo vosso convite. Obrigada. Boa noite. Manuel, boa noite. Eu não estive aqui o tempo todo, entrei há pouco, já tinha terminado o testemunho, portanto não sei se a minha pergunta já foi respondida. É assim, como mãe, é capaz de me saber dizer isso. O que é que um homossexual sente no meio dos heterossexuais? Qual é a sensação que ele sente em não ser igual, em ser diferente? Olha, eu posso falar das experiências que os jovens me transmitem, como é óbvio. Isto é assim, a pessoa vai crescendo e começa a dada altura a perceber que é diferente dos outros. E isto traz logo à partida um sentimento de o que é que isto me está a acontecer, vamos lá ver se isto passa, porque isto não vai correr bem de certeza absoluta. Mas conforme vão crescendo, eles vão percebendo, e aquilo que eles sentem é que têm direito a ser amados como as outras pessoas, a ter os mesmos direitos que as outras pessoas. Mas é um processo muito longo e é um processo às vezes muito sofrido, porque há pessoas que se rejeitam a elas próprias, porque sabem que isto vai
de alguma maneira magoar a família, têm medo de não ser aceitos nas escolas ou no emprego, conforme a idade em que a pessoa se descobre. E isto traz, às vezes, muito, muito, muito sofrimento às pessoas. Muito sofrimento. Mas há pessoas que, por elas próprias, não queriam ser homossexuais. Exatamente. E não queriam porquê? Porque têm um receio enorme da família, da sociedade, mas depois mas são umas pessoas que vão estar em um sofrimento constante, porque elas não conseguem deixar de ser aquilo que são. Embora às vezes se fale daí de umas terapias de conversão, não funcionam. Eu conheço uma pessoa que as fez há uns anos largos e não mudou nada, porque não há nada para mudar. E essas pessoas são as que sofrem mais, são as pessoas que se negam a si próprias. Manuel, não acha que a comunidade científica podia ter um papel mais ativo para esclarecer a comunidade em geral, a sociedade em geral? De que porque é que se é homossexual? Sim, porque ser homossexual não é um crime, não é uma coisa claro que não. Que a pessoa queira ser, não é? Não é uma doença, não é? E a ciência deve ter já estudos, ou deveria ter estudos, que explicassem o porquê disto. Há cientistas, já ouvi várias teorias, mas isso não sei se até que ponto é que serão verdade ou não. Há pessoas que dizem que é a parte do cérebro que está ali, que houve ali não sei o quê durante a gestação e que baralhou ali e passa-se a ser homossexual. Eu não sei, eu não faço ideia. Custa-me acreditar. Também eu. Porque é assim, então, mas porquê é que eu sou hetero? Pois. Não é? A Manuela fosse criada numa sociedade em que só houvesse mulheres, não era hetero. Se calhar, não sei. Pois, se calhar não. Se calhar depois era apontada por toda a gente. Aquela ali, não sei o quê. Não é? Olha, e se a gente fizesse a coisa ao contrário? Se a maioria fosse as pessoas homossexuais e depois de repente aparecessem ali uns quantos héteros. Isso é que ia ser. Não é? Por favor, não é? Os homossexuais são filhos de heterossexuais, não é? É isso. As pessoas às vezes esquecem-se. Por aquilo que eu estava a dizer há bocado. As pessoas acham que as pessoas homossexuais nascem espontaneamente, não têm família. E de repente aparece um pai e uma mãe que são heterossexuais. Portanto, obrigado, não é? Obrigado. Não. Mas isto não há, eu acho que não há nada que seja. Há várias tendências, uns dizem que é na gestação, outros dizem que é no. Não sei, quer dizer, isto não se chega a consenso nenhum, porque, olha, a pessoa é, porque sim. Pois é, como uma pessoa ser deficiente é deficiente, uma pessoa ser a mulher é mulher, ser homem é homem, e não há explicação, é porque é. É porque sim. Uhum. A gente devemos nos preocupar, mas eu percebo a sua pergunta, mas a gente devemos todos era preocupar mais em aceitar as pessoas e acolhê-las e gostar delas e não as discriminar, do que está agora a ficar aqui todos preocupados. Mas há pessoas que se preocupam imenso, preocupam-se mais com isso do que... Porque se lhes dessem uma explicação e se dissessem que aquilo era uma doença, as pessoas aceitavam. Ai, coitados, depois são doentes, coitaditos. Pronto. Manuela, eu tenho um testemunho rápido para vos contar, é muito rápido mesmo, que talvez a Manuela consiga depois também comentar. Eu, pronto, sou deficiente, sou cego e não amo, tenho paralisia cerebral. Eu, ao longo da minha vida, tenho 58 anos, já relacionei-me, tive amigos homossexuais e lésbicas. E as pessoas diziam, olha, tu não andes com aquele nem com aquela, porque senão, olha, eu andava com eles como se andasse com os outros e nunca senti nada de diferente. Eram pessoas iguais às outras. Eu precisava de ajuda para ir ao quarto de banho, para ir a qualquer sítio, e eles nunca tiveram nenhum comportamento. Eu sabia que eles queriam porque eles diziam que eram, nunca me esconderam isso. A maior parte nunca me esconderam. E quando falo a maior parte, eu ao longo destes 58 anos de vida, eu conheci para uns 25 pessoas gays. Entre homens e mulheres, não exagero ao dizer este número, e todos eles deficientes, porque o meu mundo era mais ligado à deficiência. Também conheci alguns que não eram deficientes, mas tinham deficiência ainda por cima, e algumas pessoas diziam, coitados, além de deficientes, são gays. Quer dizer, tinham duas coisas contra, e a mim irritava-me um bocado essa situação, porque eu não tinha problemas nenhum em andar com eles, sentia-me bem com eles, eles às vezes partilhavam os medos, os receios que tinham,
os sentimentos que tinham, apaixonavam-se como nós, heterossexuais, por pessoas que não deviam, porque ou eram do mesmo sangue, ou familiares, ou porque eram pessoas já comprometidas, porque tinham mesmas situações que nós temos, nós, os heterossexuais. E eu achava engraçado, porque a história de vida deles era em tudo idêntica a nós, menos o medo de se afirmarem, porque tinham uma família que não podiam aceitar, tinham amigos que tinham medo de perder, e às vezes dizia-lhes, se perderem os amigos, é porque não são vossos amigos. O vosso pai pode não aceitar agora, ou a vossa mãe, mas se vocês nunca disserem, também nunca vão aceitar, e vão viver na dúvida. E se não aceitarem agora, pode ser que com o tempo aceitem, tenham coragem, digam o que sentem, o que são, porque não adianta esconder, vocês não vão ser felizes. Eu não sei se fazia bem, se fazia mal, mas era isso que eu fazia. Também não sei o que é que eu faria se estivesse no lugar deles. Nunca fiz a experiência, não posso imaginar, mas é interessante ver isto. Porque eu nunca conheci nenhum homossexual que se tornasse homossexual depois. Ou já era quando nasceu, ou nunca foi depois. Isso não sei se acontece, não acontece. Comigo nunca conheci ninguém assim. Ou eu era de criança, ou não se tornava depois. E a gente pode, é à vontade, pode continuar a andar com eles, que aquilo não se pega. Não se pega nada. Se se pegasse, estava a ver como é que eu já estava, oh meu Deus. Já estava aqui já. Não se pega. Não, a questão não era de pegar, não. Eles tinham mesmo que fizessem mal. Ok. Não, mas é que as pessoas. Sabe que uma vez não foi comigo, até foi com a Margarida, uma mãe apareceu lá e muito chorosa, porque a filha lhe tinha dito que era lésbica e tal. E agora com quem é que a minha filha vai andar? Oh meu Deus! E a Margarida muito sabiamente respondeu-lhe assim: olha, se calhar com a minha filha. Pois olha, pronto, ok. Porque as pessoas acham que as pessoas homossexuais vivem todos num submundo, numas caves, não sei onde, não consegui perceber. Mas eles são, e como aquilo que o Américo estava a dizer, e é isso mesmo, são iguaizinhos. Têm desgostos de amor, sentem as borboletinhas na barriga quando se apaixonam, casam, têm filhos, podem adotar ou ter filhos biológicos, se forem. Sim, tanto uns como outros podem ter filhos biológicos. A vida é igual, divorciam-se, se for o caso, zangam-se, são boas pessoas, más pessoas, feios, gordos, magros, altos, não interessa, são iguaizinhos. A única diferença, nem eu ia dizer, a única diferença é no amar, e nem nisso é só o objeto do amor é que pode ser diferente, porque nós, não é? Porque até nem no amar são diferentes, eles amam da mesma maneira, não é? Senão, um objeto é que é diferente. Mas as pessoas têm um bocado essa percepção de que as pessoas homossexuais, aquilo é tudo. Gente muito estranha que vive, sei lá, dentro de umas caixas, não sei. Manuela, como mãe, gostava de fazer uma pergunta. Eu, durante toda a minha vida, lidei e tenho muitos amigos, quer rapazes, quer raparigas, homossexuais. Tenho alguns bissexuais. É um outro lado que se fala muito pouco, demasiado pouco para perceber. Exatamente. Eu tenho 2 rapazes que até ao momento sempre se assumiram como hetero e têm-me demonstrado isso, que sempre também fizeram parte de associações, e há bocado quando falaram da parada em junho, um deles que faz parte de uma associação que tem vários pontos a trabalhar, esteve presente, e portanto também há quem acompanha, não sendo ou não tendo ninguém próximo, mas faz parte da estrutura mental deles, até porque lidaram sempre com muita pessoa adulta e jovem, de outras orientações. Agora, eu pergunto-me, da minha experiência de crescimento, eu vi muito jovem a não se saber identificar, a crescer e não chegar a esse patamar, ou seja, já não está no patamar de falar com os pais, ainda não sabe o que é, como se sente. E isso acompanhou-me muito, ao ponto dos meus próprios pais, um dia, e porque eu me dava com várias raparigas lésbicas, me perguntarem qual era a minha orientação, e dizer, não, a minha é esta.
Eu sou hetero, mas não significa que eu não seja amiga e não tenha espaço para todo tipo de amigos. Só que agora eu ponho a coisa de outra maneira. A minha geração foi a geração que desbravou o caminho para a minha e as outras que vieram seguir, para se identificarem. E agora, talvez porque se fala tanto, preocupa-me que a geração mais novinha se confunda ao contrário, ou seja, não consiga separar-se do que está a ser falado. Não sei se eu estou a ser clara na minha pergunta. É até que ponto os jovens e as jovens se conseguem maduramente se perceber e se compreender eles próprios na sua sexualidade, quer como hetero, quer como homo, quer como bissexual, quer como depois à frente transexual. Até que ponto as modas não os condicionam? Já não, isto não é moda, não é? Isto é, as pessoas são o que são, não é? Sim, eu percebi. Eu falar-nos mais. Sim, eu percebi. Eu tenho uma visão um bocadinho ao contrário. Eu acho que é de se falar tanto nestas questões, abre-se uma perspectiva. O facto de eu ir a uma escola, ou eu ou outra associação, ir a uma escola e falar destas questões, e já houve problemas por causa disso, porque as pessoas acham que se a gente se vai às escolas falar disto, os meninos e as meninas ficam sentados na cadeira, como o Ricardo Araújo Pereira disse com muita graça, lá atrás a pensar, não sei o que é que vou fazer da minha vida, que curso hei de tirar, olha, vou ser gay. Pronto, não é? Tenho visto com imensa graça. Eu acho é que eles agora têm uma liberdade de se conseguirem expressar mais cedo daquilo que são, ok? Mas eu percebo a sua pergunta porque isso pode levar a uma preocupação por causa disso, não é? Dos jovens. Preocupação como é que eu Sim. Não é uma preocupação, é que eles tenham a capacidade e o apoio suficiente para se identificarem, para não ficarem com dúvidas, nem se cercearem de alguma maneira, como até há uns anos atrás as pessoas não se assumiam, não é? Porque tinham aquelas paragonas todas ali a apertá-los. É nesse sentido, é nessa base. Não, eu acho que eles agora têm realmente já têm muita informação. Depois tem muita maneira de perceberem quem são. Mas isso é assim, o processo de cada um se perceber assim é de cada um, não é? Pode levar mais tempo. E o facto, eu conheço pessoas homossexuais que tiveram relações heterossexuais. Tiveram no sentido em jovens, porque isto que eu estou a sentir, isto não está lá muito bem, é melhor eu ir experimentar a ver como é. E depois tiveram, e aquilo não resultou porque eles não eram heterossexuais. E o falar destas questões cada vez mais cedo, porque há maneiras de se falar até com crianças mais pequenas, porque não é da maneira como nós estamos aqui a falar, nem para os mais crescidos, abre-lhes um mundo de diversidade em que eles, o que quer que seja que eles sentem, sabem que vão se encaixar em algum sítio. Não sei se me fiz entender. Em vez de lhe dizer, é tanta coisa, não, mas porque como aquilo não é uma escolha, é aquilo que a gente sente, eles começam a perceber cada vez mais novos, ok, isto que estão a falar encaixa-se aqui. Porque isto são como se fossem peças de puzzle, não é? E a pessoa está ali com aquela peça que não sabe onde é que é de encaixar e de repente encaixa naquela e diz, afinal, eu encaixo-me aqui. Agora com muito mais facilidade do que antigamente, porque estas questões são faladas muito mais cedo, mas eu também percebo que às vezes há jovens que andam ali um bocadinho, meio confusos. Mas isso faz parte também do crescimento e da adolescência, não só nestas questões, mas como noutras, não é? E há jovens que são mais focados e percebem bem, há outros que andam ali um bocadinho perdidos até noutras questões que não sejam estas. Mas eu acho que o facto de a gente falar destas questões e cada vez se falar mais cedo, a pessoa percebe com melhor nitidez aquilo que sente e aquilo que é. É a minha percepção. Pronto, era exatamente aí que eu queria chegar, porque eu tinha ideia, mas pronto, tinha que expor. Ok. Agora, como mãe e como tia, de que forma é que nós podemos ajudar os nossos meninos a olharem para eles próprios e fazer esse caminho até chegar a esse lado?
Eu acho que é no meio das nossas conversas, até com os nossos filhos e pronto, ou com crianças que a gente conhece, começarmos a ter um tipo de conversa mais inclusiva, no sentido, por exemplo, nós, um jovem, nós temos muito mania de perguntar, então já tens namorada? Uhum. Nós estamos a empurrá-lo, vamos supor que o jovem até é gay, e estamos a empurrá-lo para a heterossexualidade e ele diz, não, não tenho. Se nós lhe fizermos, por exemplo, a pergunta, já gostas de alguém? Estamos-lhe a mostrar que estamos a abrir uma porta. Ok? E eles percebem, porque eles não é, têm a percepção e dizem, esta pessoa está-me a abrir uma porta, eu se quiser posso falar com ela sobre isto. Ok? Não caímos muito nestas coisas muito do homem, da mulher, as coisas mais abertas ajudam-nos, realmente, ajudam os jovens a perceberem que podem contar connosco. Falar destas questões assim, vamos supor que até tem ideia de algum jovem amigo que ainda está ali metido no seu armário e que a Susana até já percebeu o que era, não é? Se falar destas questões assim com naturalidade, como quem não quer a coisa, ele começa a perceber que ali há uma pessoa que o pode entender, não é? Às vezes nós pais, não é? Eu acho que percebi muito cedo que o meu filho era homossexual, depois tinha umas dúvidas, mas isso, o facto de eu não lhe ter perguntado mais cedo, foi uma situação egoísta da minha parte, não é? Porque foi muito mais confortável para mim, ok, não pergunto, não existe. Há ali sossegadinho, ninguém vê, não é? E nós depois disto dele se ter assumido e ter falado, eu tive uma grande conversa com ele sobre isso, porque achei que se ele, de alguma maneira, porque a gente também tem que ter essa percepção, de alguma maneira ele tivesse passado uma infância e uma adolescência triste por causa disto. Ele tranquilizou-me, disse-me que não tinha havido problema nenhum. Eu tinha fomentado a minha pergunta na altura em que ele queria que eu tivesse feito. Pronto, ok. Mas nós temos que estar um bocadinho atentos muito a essas questões. E se falarmos disto assim, abertamente, os jovens começam a perceber que têm ali um aliado. E às vezes é o único aliado que têm, não é? Às vezes é o único aliado que tem, não é a mãe nem o pai, mas é aquele aliado. As frases feitas são terríveis. Exatamente. E a gente começar a desconstruir essas frases e falar de maneira que eles entendam, espera ali, há aquela pessoa, se calhar é com aquela pessoa eu posso me abrir. E se a pessoa vier com aquele medo e a gente, mas tens alguma coisa para me contar, tudo bem, conta. Seja o que for, estou aberta a tudo. Isto às vezes chega. E aquele abraço que se dá, não é? Depois daquilo, não é preciso dizer nada, não é dizer, eu aceito, não é nada, é um abraço. E o abraço está lá, e a pessoa percebe, pronto, ganha aqui um amigo, um aliado, que às vezes até é a pessoa que depois até ajudará o jovem, às vezes, a falar com os pais, não é? Às vezes acontece isso, às vezes é um amigo que vai e que lhe dá aquela força que às vezes é preciso terem. Mas há uma coisa importante, isso é uma coisa que eu vos peço, se for um jovem, e vocês devem ter isso na noção, muitas vezes eles dizem, acham que eu devo falar com os meus pais? Calma lá, a gente não conhece a família, não conhecemos as dinâmicas familiares e depois, por muito que isto nos custe, e às vezes custa-nos horrores, são pessoas que estão dependentes economicamente ainda dos pais, porque estão a tirar curso e não sei o quê, e às vezes a gente tem que dizer, por favor, isto não vai, é capaz de não correr bem, e a gente às vezes tem que pedir àquela pessoa que se cale, pelo menos mais um tempo, e isto é tão mal, custa tanto, nem calculo como custa, mas às vezes é isso mesmo, porque a gente sabe que aquilo pode correr mal e a pessoa ser expulsa de casa, e depois como é que a pessoa sobrevive, não é? Pois. Mas faça isso, faça. Posso fazer uma pergunta? Pode sim, senhora. É o seguinte, eu acho que primeiro quero agradecer a sua participação e aquilo que disse, gostei bastante de ouvir, mas gostava de lhe fazer uma pergunta, porque parece-me que vocês nessa associação têm várias dinâmicas
muito diferentes. É diferente a dinâmica de um pai que tenha um filho homossexual de um pai que tenha um filho transexual. E uma pessoa transexual, tal como disse na sua intervenção, tem uma percentagem de suicídio muito grande e há muita confusão e muitas vezes são histórias de infelicidade. Não sei se tem essa noção, se tem essa noção, se confirma esta noção ou não, que são realmente alterações que muitas vezes são irreversíveis e que têm que ser bastante bem orientadas. Vocês têm essa orientação, ajudam, porque é difícil, não é? E é uma problemática completamente diferente. Não vou agora aqui entrar em coisas éticas, mas em princípios éticos, mas são coisas completamente diferentes. Nós podemos ou não realmente modificar, fazer o que queremos de nós próprios, somos realmente assim tão donos quanto isso. E outra coisa que eu também queria saber, como é que orientam essas pessoas, como é que chegam à conclusão de que realmente esse caminho, porque na realidade uma pessoa que é do sexo masculino certamente não sabe, sente-se mulher, mas não sabe o que isso é e nunca o vai ser, penso eu, em termos biológicos pelo menos, não é? Como é que resolvem esse problema? Quando é que sabem que realmente que a pessoa é mesmo para fazer essas operações, essas modificações? Porque tenho visto casos de profunda infelicidade e gostava de... Isso preocupa-me bastante. Assim, existe no nosso país uma lei que é a lei da autodeterminação. Só a própria pessoa é que sabe aquilo que é. Não há nada que nem ninguém poderá dizer, não é, tu és isso, tu não és. Não, há uma lei da autodeterminação porque isto é um sentimento muito íntimo, muito próprio. Eu sinto-me mulher, sempre me senti mulher, e uma pessoa trans, algures na vida dela, algures, ou seja, isto tem que eu percebo a confusão que faça, mas nós que conhecemos uma série de pessoas trans, há pessoas pequenas, com 3, 4 anos, que não verbalizam dizer que são trans, porque não sabem, não é? Mas verbalizam aquele sentimento de não pertença àquele género, ok? Muito pequenos. Do estilo de a mãe vestir-lhe saias e o rapaz, que agora já lhe chamo rapaz, não consigo chamar rapariga, mas a machucar-se todo e chegava à escola e era terrível, isto com 3, 4 anos. E aquele dia em que vestia saias ninguém o aturava na escola. No estilo de dizer assim, vá, agora meninas para a esquerda, meninos para a direita, e ali para os meninos. E era menina, não é? Pelo menos. Portanto, isto uma criança, e não percebia quando dizia, não, tu não és daí, tu és dali. Ele não conseguia perceber, mas sou daqui porquê, não é? Portanto, isto a própria pessoa é que sabe, não há nada, não há testes, não há análises, não há nada, a própria pessoa é que diz. Depois, eu sei que há pessoas com profundo sofrimento, que há pessoas que têm uma disforia tão grande do seu próprio corpo, que lhes traz um sofrimento medonho. Portanto, há um desconforto com o seu próprio corpo, que é tão grande, que lhes traz um sofrimento horrível. E essas pessoas precisam de ser ajudadas. Nós não, porque quando chega-nos os pais, não é? E pronto, acabamos por ajudar os filhos, ajudando os pais, estamos a ajudar os filhos. Mas explicamos a maneira como as coisas podem funcionar. A primeira coisa que se tem que fazer é explicar aos pais que isto é assim, e a própria pessoa é que sabe aquilo que é. Isto é a primeira coisa e tem que ficar muito bem ciente na cabeça dos pais. O jovem ou a jovem é que sabe aquilo que é. Por isso é que existe a lei da autodeterminação, porque é uma autodeterminação. Eu sei quem sou e muito consciente. Depois há todo um caminho para se fazer. E nesse caminho pode correr melhor ou pior, como é óbvio. Mas é assim, as pessoas... E isto é uma coisa que é muito interessante, é assim, uma pessoa trans não... Como é que é de explicar isto? Não é quando que... agora quero ser mulher ou ser homem. Não, ele foi sempre homem, ele foi sempre mulher. O género, o sexo que teve à nascença é que não estava de acordo. Mas também não é... Neste momento as coisas estão de tal maneira já à frente... que as pessoas, independentemente do sexo que trazem nelas, não é isso que as define enquanto homem ou mulher.
Conseguiu perceber aquilo que eu quis dizer? Consegui. Conseguiu? Sim, aquilo que eu não conheço casos de pessoas que digam que se enganaram. Não, mas Não. E o que é que justifica uma taxa tão grande de suicídio? Eu vou-te explicar. Depois de fazer, não acontece, ou já tens, não? Não, a taxa de suicídio é porque existe, está ali uma mãozinha no ar, eu já vou deixá-la falar porque ela é uma pessoa trans. A taxa de suicídio é porque as pessoas não são aceitas na sociedade. E às vezes são de tal maneira pressionadas. Outro dia ouvi uma pessoa, uma jovem trans, que dizia que a transfobia, não é? Não é para ela ser trans. É a própria sociedade que as empurra para este estado de mal-estar, não é? Porque muitas vezes as pessoas não são aceitas na família, não são aceitas nos trabalhos, não são aceitas nas escolas. E isto empurra-as para uma questão, para um estado de uma ansiedade, de uma depressão, e às vezes as pessoas não aguentam, porque não conseguem ver o caminho no fim do túnel. As pessoas não tentam suicídio depois de fazer as suas transições. Se deixarem a Ângela falar um bocadinho. Obrigada. A gente não tem, porque não tem tempo. Aí Padre José Maria zanga-se comigo. Mas vá, fala lá um bocadinho. Se permitem. Olá, boa noite. Ângela Sampaio. Obrigada, Manuela. Era efetivamente dar essa informação. Existe efetivamente aqui a taxa de suicídio, que não está, exatamente, nós sabemos aquilo que sabemos quem somos, e a taxa de suicídio e as nossas depressões os nossos medos são sempre exteriores a nós. Família, sociedade, trabalho, escola, etc. Portanto, era só querer, sem meter muito, esclarecer só isso. Portanto, é sempre exterior, nunca tem a ver com a nossa transição em si. Obrigada. Obrigada. Ora, muito obrigado a todos. Eu terei que Falta o Daniel. O Daniel queria falar. Sim, boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. Daniel. Aqui o meu testemunho é um pouco diferente dos vossos. Eu sou pai, mas sou um pai transexual. E aqui a minha pergunta vai diretamente para a Manuela. Se a Manuela e a Amplos estavam disponíveis a ajudar-me com a Associação de Pais da Escola. O meu filho é muito pequenino e queria saber se me conseguiam ajudar a explicar o que é a transexualidade. Eu só dei o meu testemunho. São pais super acessíveis, as crianças super acessíveis, mas eu queria saber se alguém com conhecimento mais vasto que o meu, que é só o meu testemunho, me poderia ajudar na escola. A escola está em cima, é no Porto também, para cima? Não, é em Lisboa, é em Lisboa. É Lisboa, ok. Tudo bem, a gente pode ir sem problemas e com o maior gosto, Daniel, mas tu és muito jovem, pelo menos pareces, não é? O testemunho na primeira pessoa vale muito mais, porque nós não sabemos nada, meu querido. Eu cada vez chego à conclusão de que não sei nada, eu cada vez sei menos, porque o mundo está sempre em mudança, mas iremos com toda a... como é que eu tenho de fazer? Procuras o e-mail da Amplos, mandas um e-mail e nós respondemos-te, está bem? amplos.bo@gmail.com, ok? Se fores ao Facebook, tens lá essas coisas. Meto-me em contacto contigo. Eu meto-me em contacto contigo. Está bem. Ok. Padre José Maria, corta a voz a esta gente. Olha, eu dizia que perguntassem, olha, agora não, tenho que os mandar calados. E esta é a prova de que o assunto que nos ocupava hoje e o testemunho que a Manuela Ferreira nos quis dar e nos pôde dar era importante, necessitava de tempo e parece que poderíamos ficar aqui toda a noite, não podemos. Me toca-me neste momento agradecer mais uma vez à Manuela Ferreira
ter aceito, estar connosco, àqueles todos que intervieram e aos outros que estiveram presentes e não tiveram ocasião ou necessidade de intervir. E pedi ao Padre David que concluísse este encontro com uma palavra sobre o futuro. Nós agora vamos de férias, como encontros online, se calhar há alguma perspectiva no futuro, depois do verão. Agradecia que ele fechasse este encontro. Como qualquer trabalhador merece o seu salário, merece o seu descanso. Padre David, deixa-me só dizer uma coisa, um minuto só, sim, desculpa. É assim, o Padre José Maria tem o meu contacto, alguma coisa que precisem da Amplos, por favor, disponham, seja o que for. Sim, tá a Lígia lançou aquele convite, portanto vamos dar corpo a isso, não é? Okay. Muito obrigada por me receberem. Basicamente, é para vos dizer que nós agora vamos de férias, e depois de férias talvez tenhamos novidades na continuidade destes encontros online. As temáticas poderão ser outras, ainda estamos em avaliação, em organização e programação, e portanto depois ficaremos todos convidados a participar novamente nestes encontros online. Portanto, lá a partir de setembro, outubro, daremos notícias novas e frescas para estes novos encontros que hão de acontecer, está bem? E, portanto, eu passo novamente a palavra ao Padre José Maria, porque ele é que é o que está a moderar, portanto, é só para dar esta informação, mas José Maria, passo-te a bola, por favor, está bem? Pronto, e é mesmo para concluir, porque o tempo exige, mais uma vez e sempre, obrigado a Manuela, obrigado a todos os que participaram, e então, até breve, até um dia, e que não tenha sido tempo perdido, e não foi, esta reflexão que nos abriu horizontes e nos ajudou a conhecer melhor algumas realidades. Obrigado a todos. Muito boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigada. Muito obrigada a todos. Obrigada, Manuel. Boa noite. Um abraço para todos. Boa noite. Obrigado, Aníbal. Obrigada. Deus, David. Tchau. Boa noite. Boa noite a todos também. Boa noite. Deus, Ângela. Boa noite, boas férias. Tchau, obrigado. Igualmente para vocês. Até Pis, boas férias. Olá, David, boas férias. Igualmente Obrigado, também. boas férias vais de férias para para todos, onde? obrigado. Diz lá. Eu cá dentro. Vai para fora cá dentro, está bem. Olá, Padre Maria, boa noite. Deus, Américo, boa noite. Boa noite. Olá, Lígia. Boa noite a todos. Se calhar ainda podíamos chatear ali o Aníbal também um dia destes. Falar destas coisas. Ele agora vai de férias, vamos todos, mas se calhar também era giro, malta aqui da terra. Aqui nas cadeias, podemos conversar um Pois dia? temos que nos conhecer mais, de facto. Eu já andei pelas cadeias também. Já estiveste preso, Aníbal? Não, a dar aulas. Pois já disseste. Já disseste. Custóias, pai, que há 5 ou 6 anos. E foi em Custóias? Sim. Pois. Já tinhas dito. Agora no âmbito da associação, se calhar podia ser interessante. Estou disponível. Tem maravilha. Tem o seu contacto? Venha. Diga. Tem o seu contacto? Alguém tem o seu contacto? Arranja-se fácil.